Continuação da leitura do capítulo 1 do livro Nascemos e Jamais Morreremos, a história de Chiara Corbella Petrillo. Depois de algum tempo, finalmente, acontece a aprovação de Chiara. Enrico chamou-a para conversar, mas também para desafogar sua raiva devido a um relacionamento que parecia não ir adiante. Nesse encontro, porém, Chiara chora pela primeira vez e não consegue conter-se. Ela diz: "Foi naquela ocasião que Enrico verdadeiramente viu quem eu era. Até aquele momento, eu sempre tinha procurado ser melhor do que eu julgava ser. Eu me esforçava para ser melhor. Nesse momento, porém, Enrico viu verdadeiramente como eu era feita. Viu que eu não tinha mais vontade de inventar pretextos para que nossa história caminhasse bem a qualquer custo. Eu estava diante dele sem nenhuma defesa e só pensava: vamos ver o que acontece." Chiara passara da convicção de ter direito a Enrico para a compreensão de que o outro é um dom de Deus e de que é preciso primeiro aceitar perdê-lo para encontrá-lo. Padre Vito conta que Chiara compreendeu já no namoro que se não fosse dela essa missão, se Enrico não fosse a pessoa que Deus pensara para ela, então devia deixá-lo ir embora para o bem de ambos. Esse é um ensinamento que lhe será útil em cada um de seus menores passos. Vendo-a assim, Enrico propõe a Chiara que passem juntos um tempo de férias. Pensa em uma última tentativa de avivar o relacionamento deles. Pensa em fazer algo. Chiara, ao contrário, pensa em alguém. Pensa no encontro com uma pessoa com P maiúsculo, que possa envolver-se na história deles e que se encarregue dela. Pensa na caminhada franciscana, uma das iniciativas dos frades menores de Assis. Uma peregrinação a pé de 10 dias para chegar a Porciúncula, no dia do perdão de Assis. É um dos eventos mais concorridos e não resta muito tempo para se inscreverem. Enrico diz que só aceitará se conseguirem se inscrever de imediato. Afinal, para 10 dias, a despesa é de apenas 100 euros. Aceitável para alguém com pouco dinheiro como ele. Chiara consegue na primeira tentativa. Do outro lado do telefone, quem responde é o próprio Padre Vito. Você fez a inscrição. Ótimo. Restavam apenas as 2 últimas vagas. Viajam no final de julho. É de fato uma verdadeira caminhada com trechos de 20 quilômetros por dia, um esforço muito grande. Ao longo do caminho, caem por terra todas as defesas. Primeiro as físicas, depois as mentais. Os jovens que participavam a cada ano compartilham todos do desejo de descobrir aquilo que de bom, autêntico e belo se esconde em sua história. Para Enrico e Chiara, que estavam abatidos, mas felizes, é um caminho de cura do coração, seja pelo cansaço do percurso, seja pela mochila, que obriga a deixar de lado o supérfluo, isso é, tudo o que impede de ir adiante. Enrico e Chiara têm muita coisa para deixar. Durante a caminhada, Padre Vito permanece ao lado deles, dizendo-lhes que rezem para que o Senhor cure as feridas que causaram um ao outro. Sua oração é ouvida. No 6º dia da caminhada, conta Chiara, por volta do meio-dia, nos vimos caminhando juntos, Enrico e eu. Ele me olhou e disse: "Casamo-nos?" Eu também olhei para ele e respondi: "Sim, Henri está bem." E pensava: mas nós terminamos o namoro em uma semana antes dessa viagem. Ele insistiu: "Não, não, falo sério. Nos casamos?" E eu dizia: "Henri, sim, está bem, ok." E eu pensava: ele teve uma insolação. Mas Henrico não está brincando. Afasta-se um pouco da estrada, colhe um girassol do campo vizinho e se reaproxima. "Falo sério. Nos casamos?" Chiara olha para ele. "Está bem", respondeu e pensava: quem sabe se ainda se lembrará disso amanhã de manhã. E como se lembrava? Começou a dizê-lo a todo mundo. Enrico e Chiara estiveram juntos, brigaram e se separaram várias vezes. Olhando para eles, não se percebia nada de extraordinário,
Ao contrário, viam-se abatidos, irritados e cansados. A certo ponto, porém, eles se detiveram, tinham decidido fazer as coisas com seriedade e haviam chegado ao desejo de dizerem um sim. O que mudou tudo foi ter adotado uma perspectiva diferente, uma palavra antiga e sempre nova. A única coisa extraordinária consiste em sermos filhos de Deus. Devemos apenas fazer a escolha. Podemos crer em um Pai que nos ama ou continuar a pensar que a vida seja um acaso. Ver Kiara chorar havia desatado em Henrico alguma coisa lá de dentro. Seu coração se abrira. Ferido pela vida e por sua relação com Kiara até aquele momento, ele a culpava por tudo de mal que lhe acontecera. Sentia-se no direito de tratá-la mal, de exigir alguma coisa dela. Kiara, recorda Padre Vito, tinha sido o seu crucifixo de São Damião, diante do qual um jovem Francisco percebe que a verdadeira vítima era outra pessoa. É a pessoa que está à sua frente, que o ama justamente quando, com raiva, ele se lança contra ela. Nós, que pensamos ser as vítimas nesta vida, disse Padre Vito, nos convertemos somente diante dele, somente diante deste amor, o amor de Deus. O que muda tudo é ver que alguém morre por você enquanto você o mata. O que muda tudo é ver um filho de Deus. Ele mostra claramente que a vida ou se dá ou se toma, que se não se ama, se mata. E a primeira coisa que acontece é surgir o desejo de se tornar filhos de Deus, um dom concedido pelo Pai, a quem acolhe o filho em sua própria vida, de todas as maneiras em que o filho queira apresentar-se. Os últimos meses antes do casamento passaram rapidamente, disse depois Chiara. Foi exatamente nos meses de preparação para o matrimônio, na primavera de 2008, que nos encontramos com eles na Porciúncula. Tínhamos acabado de nos mudar para Assis. Imediatamente aconteceu entre nós uma ligação incrível. Contávamos sem reservas as nossas experiências e a caminhada que até aquele momento nos havia levado até ali. Chiara e Henrico nos perguntavam como era deixar os nossos pais e mudar para longe. Pela primeira vez, nós lhes falamos sobre a providência. Disseram-nos que desejavam casar-se e estavam esperando Chiara terminar a faculdade. Durante o Tríduo Pascal de 2008, compreenderam que não havia tempo a perder. Deviam marcar uma data. Enquanto faziam a adoração da cruz na Sexta-feira Santa, tudo ficou claro. Naquela noite, nos despedimos com a promessa de voltarmos a nos falar. Se precisassem, nós os ajudaríamos a organizar o casamento. Ainda não tínhamos decidido a data do nosso. O que nos impressionava é que havia entre nós uma confiança incrível. Era como se tivéssemos encontrado um casal com quem podíamos compartilhar verdadeiramente a nossa vida. Coisa muito rara, que aconteceu apenas com alguns amigos muito próximos. Nós nos compreendíamos imediatamente. As mesmas coisas nos incomodavam e gostávamos das mesmas coisas. Tínhamos compreendido que nossa felicidade estava no chamado para o matrimônio e que o que queríamos fazer a sério, ou tudo ou nada. Nos meses seguintes, nos falamos e nos encontramos várias vezes para dar a notícia do casamento aos pais. Kiara tinha roubado a nossa ideia de convidá-los para jantar fora. Tudo correu muito bem. Tínhamos todos um pouco de medo por causa da casa e do trabalho, mas nos animávamos mutuamente e Kiara estava verdadeiramente disposta a confiar e a aceitar esse desafio. Era fim de maio. Faltava pouco mais de 2 meses para o matrimônio, quando demos a notícia de que nos casaríamos no dia 15 de agosto. Eles ficaram um tanto espantados com nossa decisão. Mas Chiara escreveu para Cristiana, dizendo que a nossa loucura os encorajava nas escolhas deles.
Por fim, decidiram. Iriam casar-se em 21 de setembro. Por hoje é isso, pessoal. Amanhã nós começaremos e finalizaremos o capítulo 2 por completo. Hoje nós finalizamos o capítulo 1. Até amanhã. Leitura do livro Nascemos e Jamais Morreremos. A história de Chiara Corbella Petrillo. Capítulo 2. Viver e deixar-se amar. Quem acolhe um só destes pequeninos em meu nome é a mim que acolhe. E quem me acolhe não acolhe a mim, mas a aquele que me enviou. Menos de um mês após o casamento, no regresso da viagem da lua de mel, Chiara e Henrico descobrem que estão à espera do primeiro filho. Acolhem a notícia com alegria, ainda que não deixem de manifestar alguma apreensão. Ela mal acabou de se inscrever para uma especialização em ciências políticas e Henrico é o único que está trabalhando. É fisioterapeuta junto a doentes de câncer em fase terminal. Nós nos perguntávamos se conseguiríamos ir adiante, gerir todas as despesas que iriam se apresentar. Porém, como o Senhor nos tinha ajudado no casamento, estávamos seguros de que nos ajudaria também naquela gravidez. Kiara não tinha um médico particular. Chegou o momento de fazer os primeiros exames de acompanhamento. Ela se recordou de que, ao procurarem uma casa em resposta a um anúncio de venda, ela e Henrico haviam conhecido um casal. A mulher, Daniela, era ginecologista e Kiara imediatamente sentiu-se em sintonia com ela. Foi como um relâmpago. Mal entramos na casa deles e já sentíamos acolhidos. Vimos as fotos da missão deles no Peru e isso nos deixou muito tocados. Também Massimiliano, o marido de Daniela, ficara tocado com aqueles dois jovens. Nesta noite, no momento da despedida, tinha sentido o impulso de presenteá-los com alguma coisa que pudesse ajudá-los. Sabendo que estava para se casar, deixou com eles o cartão de visitas da esposa, dizendo: Ela é ginecologista, é especialista em obstetrícia. Por isso, eu o deixo com vocês, caso precisem no futuro. Assim, tão logo ficou grávida, Chiara procurou Daniela. Encontramos Chiara e Henrico quando vieram de Roma para Assis, para entregar a gravidez nas mãos de Maria, na igrejinha da Porciúncula. Queriam envolver desde cedo a Virgem naquela história. Sentados em um bar próximo à Basílica de Santa Maria dos Anjos, brincávamos sobre o fato de que teriam preferido esperar alguns meses mais, o tempo exato de tomarem consciência de estarem casados. Estavam muito contentes, mas havia qualquer coisa nos modos de Chiara que chamava a atenção e preocupava um pouco. Ela esperava por um bebê, mas estava séria, pensativa. Perguntamos se era pela gravidez inesperada que ela talvez a levasse a aumentar depressa, de uma só vez. Mas ela disse que, com o passar do tempo, sentia-se estranha. É como se esse filho não fosse meu, como se não fosse para mim. Sua seriedade deixou-nos petrificados, tanto que nessa noite não conseguimos pensar em outra coisa. Nos dias que se seguiram, naquela frase sempre nos voltava ao pensamento como um convite a rezar por eles. A primeira consulta correra bem. Foi durante a segunda consulta médica, depois do Natal, que aquela apreensão de Chiara encontrou uma justificativa. Chiara estava em um ambulatório com sua mãe. Henrico não pôde ir, pois estava internado. Assim que se casou, Henrico tinha começado a sentir uma dor de dente. Como a dor não passava, fez uns exames. A radiografia panorâmica mostrava claramente uma cavidade no osso da mandíbula. Ao ver a radiografia, branco de susto, Henrico só conseguiu dizer: Poderia chamar minha esposa? Não estava claro se seria um tumor, mas Chiara estava preocupada. Nesta mesma manhã, tinha descoberto que esperava um filho. Saber que estava grávida e ao mesmo tempo enfrentar o medo de uma doença de seu marido seria um duro golpe. Na realidade, tratava-se de um cisto radicular que deveria ser retirado. Henrico continuava com analgésicos até a internação, ocorrida logo em seguida, pouco antes de Chiara fazer sua consulta. A segunda consulta. O exame pré-natal correu bem. Daniela diz a Chiara que quase com certeza trata-se de uma menina e que está na 14ª semana. Enquanto olha a pequena movendo-se na tela,
Daniela muda subitamente de expressão. Seu semblante sereno se torna obscuro e triste. Kiara o percebe. Entende que deve haver alguma coisa que não está bem, mas não faz perguntas. Quase ajudando Daniela a fazer o diagnóstico, diz: Esta é a cabeça? Depois permanece calma, em silêncio, e espera que seja Daniela a falar. Daniela explica dolorosamente: Olha, Kiara, infelizmente há uma grave malformação que não pode ser tratada. Não posso dizer-te mais, porque será preciso fazer logo uma ecografia de segundo grau para ver o tipo de dano e verificar se há outros órgãos afetados. O diagnóstico é de anencefalia. A bebê não tem a calota craniana. É um caso em que a lei permite o aborto, definindo-o como terapêutico. João Paulo II escreveu que o corpo foi criado para transferir à realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim ser o seu sinal. O corpo diz que somos feitos para o dom, para dar amor e recebê-lo. Naquele pequenino corpo que se move na barriga de Kiara está toda a urgência e a nobreza dessa missão. Daniela pergunta a Kiara se o seu marido está ali à sua espera, mas ela, muito serena e forte, responde que não. Impressionada com seu equilíbrio, a doutora se recorda de que Kiara não duvidou um só instante se teria ou não a menina. Quando saí, Kiara chora nos braços de sua mãe, que a aguardava por ela na sala de espera. Naquele momento, em sua cabeça, há um coro de pessoas que dizem todas a mesma coisa. É claro que você terá um filho sadio, com certeza. Mas o pensamento que predomina nela é outro. Eu sabia que o Senhor sempre tem alguma surpresa para nós. Nem tudo acontece como pensamos, por isso, naquele momento, minha única preocupação foi esta. Agora, como vou dizer isso para o meu marido? Desde o namoro, ambos tinham feito a escolha de viver o Evangelho. Receberam a graça de encontrar Jesus e desejavam caminhar ao encontro dele. Mas a realidade concreta da vida é outra coisa, sobretudo quando é preciso dizer um sim que nos faz mal. Poucas horas depois, enquanto Henrico ainda estava internado, Chiara faz um exame mais profundo, a pedido de Daniela. Dessa vez, a ecografia é tridimensional e em cores. A imagem de Maria Grazia Letícia é muito nítida. Ela se move, chupa o dedo e chuta. Entretanto, vê-se bem o seu problema. A pequena está sem a calota craniana. O médico de plantão diz a Chiara que se tivessem feito mais cedo uma ecografia, teriam podido fazer alguma coisa para evitar a doença, não para abortar. Para evitar a doença? E ele responde: não, para abortar. Para ela, que acabara de ver a sua filha se movimentar, aquilo era um golpe baixo. Era óbvio, lógico e claro, disse Chiara, o fato de que Maria não poderia sobreviver depois do nascimento. Entretanto, também era óbvio que estava viva, estava ali, fazendo de tudo para crescer. Eu não me sentia capaz de ir contra ela. Sentia que devia sustentá-la como pudesse e não trocar sua vida pela minha. Chiara volta para casa, mais uma vez sozinha, pois Henrico está no hospital. Conversa com ele pelo telefone, mas suas perguntas são vagas, porque ainda está meio tonto pela anestesia. O marido quer saber se é menino ou menina e para Chiara é um alívio que ele não perguntasse outra coisa. Ela inventa que o aparelho de ecografia estava quebrado e que por isso deveria repetir o exame. Naquela noite ela não conseguia dormir. É um momento difícil. Ela se pergunta por que Deus teria permitido aquilo na vida dela e de Henrico, que sempre procuraram a vontade de Deus. Ela se repreende por ter sido pouco atenta, por ter se descuidado. Culpa-se por aquilo que aconteceu. Levará adiante a sua gravidez. Não havia nenhuma dúvida a este respeito. Mas o médico da última ecografia olhou-a como se fosse louca, quando ela disse isto a ele: a dor é forte. Pela manhã, Chiara não consegue parar de chorar. Ela se dá conta de que não pode viver este sofrimento sozinha. No entanto, parece exatamente isso que Deus lhe pede para fazer. Entre as interrogações que tem em mente, aquela que tenta
mais que todas lançá-la ao desespero, é bem esta: por que Deus não a fez descobrir essa gravidez junto de seu marido? Por que me pede que seja eu a contar para ele? Diz a Deus. Kiara sofre por sua filha, mas já tomou uma decisão. Sabe o que fazer. Para mim, diz Kiara, o fato de levar adiante a gravidez estava claro, mas ainda não tinha certeza de que meu marido pensasse assim. Finalmente, ela clama a Deus e, naquele difícil momento, Kiara se depara com uma imagem da Virgem Maria. Tudo muda. Em seu coração nasce uma paz. De condenada a um destino sem esperança, escreve ela, tornei-me cumulada de alegria ao ver como o Senhor via esse sofrimento. O que aconteceu? O que assusta Kiara é o fato de que ela e Henrico haviam se casado há poucos meses e ela não sabe como ele reagiria à notícia de que a filha não está bem e que irá morrer logo após nascer. Tem medo de descobrir o que Henrico traz no coração. Teme que Henrico possa deixá-la de amá-la. E pensa: meu marido também carregará essa cruz. Eu devo levá-la sozinha? Ele me entenderá? Ou, olhando aquela imagem, Kiara recebeu uma luz. Identifica-se com a Virgem Maria em sua própria situação. Uma gravidez especial, um filho que seria morto debaixo de seus olhos, e o peso do anúncio a José, que ainda não sabe de nada. Para ambas, para ela e para Maria, Deus pedira a mesma coisa. Ambas temem ser repudiadas. Kiara reflete. Pouco a pouco, o horizonte se transforma. Não podia ter a pretensão de compreender tudo e de imediato, diz Kiara. O Senhor tinha um projeto que eu não conseguia compreender. Procurando preparar um discurso à maneira de lhe falar sobre sua filha, ela decide escrever uma carta para Henrico. Gostaria de lhe falar pessoalmente tudo o que tem no coração. Se não o conseguir, a carta o fará por ela. Na carta para Henrico, referindo-se àquele momento de consolação, Chiara escreve: finalmente, o meu coração obstinado cedeu. Esse pouco que ela havia compreendido, entrega-o por completo a seu marido preto no branco. Ela e Henrico quiseram muito ser pais em uma família aberta a todos. Tinham pedido a Deus que acolhesse esse desejo de cuidar das crianças maltratadas e não amadas. E eis que o Senhor nos respondeu, escreve Chiara. Eis que nos confiou uma tarefa verdadeiramente nobre: cuidar de uma criatura maravilhosa, que muitos já descartaram, odiaram e esqueceram no cesto do lixo de um hospital. Tal como no episódio da cura do filho do oficial do rei, sofrendo pela vida de sua filha, de início, Chiara tinha pedido a Jesus que interviesse antes mesmo de conhecer o seu desígnio, antes de saber o que Deus queria fazer, de que modo queria mostrar o seu amor. Mas Jesus lhe ensinou a maneira de entrar em relação com Ele. Ela deve simplesmente confiar, deixar-se seguir e guiar como Maria, aprender a considerar Deus como uma pessoa, não como alguém ao seu serviço. Para Chiara, acolher Maria Grazia Letícia significa aprender a verdadeira humildade. No passado, Chiara tivera medo de mostrar como realmente era. Diante de Henrico, ela se mostrara pela primeira vez quando, em lágrimas, tinha renunciado a levar sua história adiante a qualquer custo. Essa decisão, deixada nas mãos de Deus, a conduzira ao matrimônio. Agora, tratava-se de dar um passo a mais, de ir mais fundo. Essa gravidez, a qual nem por um momento pensou em renunciar, tornava-a mais vulnerável e exposta do que nunca. Exatamente como sua filha, também ela era uma criatura que pede apenas para ser amada. A operação de Henrico termina bem. Ao buscá-lo no hospital, Chiara está tensa. Gostaria de chorar, mas não pode. Mais tarde, já no carro, o marido, sem saber de nada, irrita-se e censura o modo de como ela dirige. Chegando em casa, ela diz que precisa conversar com ele. Maria não está bem? Pergunta Henrico imediatamente. Não se preocupe. Seja o que for, nós vamos tê-la. Não, não podemos tê-la, responde Chiara, porque ela não tem condições de viver. Aquela criança não é para eles. Os dois se abraçam e choram juntos. Eu jamais tinha pensado nessa possibilidade, conta Henrico. Tinha contado com a chance de acolher uma criança não saudável, mas não com a de acompanhar uma criança até o céu. Naquele momento, pela primeira vez, descobrimos que estávamos no mesmo comprimento de onda
que ponto o estávamos de fato. Nós dois sabíamos o que fazer nessa situação. Foi muito lindo. Enquanto Henrico falava, Chiara escutava as palavras que tanto desejava ouvir. Não se preocupe, é nossa filha. Vamos acompanhá-la até onde pudermos. Também ele nem por um momento pensa em recusar este dom. Para Chiara, não é apenas um momento inesquecível, é o primeiro milagre. Maria Grazia Letícia é um autêntico dom, como aqueles que Deus faz. Ele a havia enviado para comunicar a Chiara que seu marido a amava de verdade e para que junto dele pudesse dizer o seu Eis-me aqui todos os dias, para descobrir, como Abraão no Monte de Moriá, até que ponto eles amam o Senhor e até que ponto o Senhor os ama por meio de sua providência diária. Um namoro em clima de guerra levou a um matrimônio em paz. Deus lhe entregou Henrico mais uma vez, e a ambos, agora mais unidos que nunca, ensina como acompanhar Maria Grazia Letícia até o momento de deixar que ela se vá. A esperança nascida durante o namoro não foi decepcionada. A promessa está sendo se realizando e a entrega de Chiara a Deus deu fruto, não apenas das dúvidas, não apesar das dúvidas, mas justamente a partir delas. Eu pensei, este homem me ama de verdade e ama o fruto de nosso amor assim como eu o amo. A partir desse momento, a graça foi a de nos unirmos ainda mais. Maria Grazia Letícia nos fez abrir o coração, conta Henrico. Você abre a porta e a graça entra, o verdadeiro amor, o sentido da vida, da eternidade. Maria Grazia Letícia fez isso. Deus nos faz dar um passo de cada vez. A cada visita sua, a missão se torna mais nítida. E quando se descobre que Deus realmente passou, torna-se sempre mais capaz de amar. Neste ponto, mesmo depois de terem conversado, Chiara entrega a Henrico a sua carta. Quando retornam ao consultório, juntos pela primeira vez, os dois esposos encontram o apoio de Daniela. Se, como médica, não pode aconselhar que levem adiante a gravidez, enquanto mãe, ela pode oferecer-lhes todo o seu apoio. Ela nos deu muita coragem, conta Chiara, porque havíamos compreendido que não a teríamos apenas como uma especialista ao nosso lado, mas como uma mãe que se encarregaria junto a nós de todos os sofrimentos que iríamos enfrentar. E os sofrimentos não foram poucos. Para muitos médicos, o aborto, nesse caso, é uma escolha já decidida. Infelizmente, também o é para muitos que se dizem católicos. São poucos os cristãos que apoiam Chiara e Henrico. O fato de que Maria Grazia Letícia cresça sem cérebro leva a duvidar de que sua vida seja uma vida de fato. E há quem duvide de que interromper essa gravidez seja propriamente um aborto, como se a pequena nem mesmo existisse. E esta é para Chiara e Henrico a dor maior. O pesado julgamento por parte das pessoas à sua volta, os conselhos de pessoas que até aquele momento eram próximas. Alguns cristãos, além disso, são verdadeiramente incômodos e hábeis em angustiá-los. O que mais os faz sofrer é se sentirem acusados de não fazer bem o seu papel de pais. São criticados por serem superficiais no diagnóstico, nas pesquisas e nos eventuais tratamentos. Alguns têm a coragem de dizer que se deve atribuir a malformação em Maria Grazia a algum bloqueio psicológico de Chiara. Outros falam de maldições e convidam a rezar mais, ou pelo menos recorrer a alguém com dons especiais para libertá-los. É dessas pessoas que provêm as maiores tentações e os maiores sofrimentos. Entre os frequentadores das paróquias, há até quem sustente que a própria igreja não se manifesta claramente, ou seja, que tacitamente aprova esse tipo de aborto. É desnecessário dizer que isso não é verdade. Quando eles dois se voltaram para a igreja, diz Padre Fito, descobriram que Maria Grazia Letícia era uma criança como todas as outras, e até mesmo mais bela. Optando por prosseguir com a gravidez, Chiara e Henrico levam adiante um conceito de vida que muitos consideram incômodo, mas que é exatamente aquele defendido pela Igreja. A ideia de uma vida que vale por si mesma, prescindindo da inteligência,
da capacidade de raciocinar e da beleza. Um conceito de vida que deixa de lado todos os critérios do mundo que indicam se uma pessoa deveria sair de casa ou não, levantar a mão para falar ou não, levantar-se de manhã ou ficar na cama. É também um conceito de vida segundo o qual o outro não vem nos roubar nada, mas nos enriquece com sua presença. Padre Vito contou que o demônio confunde, põe na cabeça das pessoas que os filhos são inimigos, que um filho nos rouba a vida, que um filho impede certos aspectos da vida, certas oportunidades de trabalho, certas soluções afetivas. Oh Deus, um quarto filho? Como vamos fazer? Como vamos pagar o empréstimo bancário? Uma mulher que aborta é uma mulher que foi enganada. Filho nenhum lhe roubará a vida, privando-a de oportunidades na carreira e em sua realização. Na base da decisão de um aborto existe uma mentira tanto mais forte e eficaz quanto mais oculta e não pronunciada. A mentira da alternativa. A situação que Chiara e Henrico estão vivendo pode parecer uma opção, com alternativas plausíveis, mas essa história só é bela porque revela de imediato que, na realidade, não são alternativas. Maria Grazia Letícia não tem a possibilidade de ter a vida, é verdade, mas apenas se pensamos naquela vida conforme nós a entendemos aqui. Afinal de contas, disse Padre Vito, o que Chiara podia fazer? Era uma jovem de 24 anos que ficou grávida e deixou o seu bebê se desenvolver. Ele não tinha o cérebro, e o que ela poderia fazer? Deixar que ele cresça. Porém, qual é a alternativa que nós criamos na cabeça? Que se você mata esse filho, ele não existe mais. Mas isso não é verdade. Não é uma alternativa real, é uma mentira. Onde está a mentira? Que se você mata o seu filho, será feliz depois. Mas não é verdade. Esse filho existe e existirá sempre. E se você comprar a casa com o dinheiro que economizou pelo fato de ter matado seu filho, essa casa terá cheiro de sangue. Não existe essa casa. É maldita essa casa. A coisa a ser feita era uma só, e muito sofrimento nós mesmos é que causamos para escapar daquilo que nos aconteceu. Em Chiara e Henrico, essa verdade resplandece da maneira mais simples. É uma luz, a luz do rosto deles, que fascina e consola. Exatamente como a boa notícia do Evangelho é algo que não se pode reter para si mesmo, mas deve ser compartilhada e difundida. Estávamos em Roma, quando nos chegou uma mensagem no celular. Não descrevia exatamente o problema, mas não ligamos logo para pedir explicações. Imaginamos que não tivessem vontade de falar. Escrevemos que iríamos até eles o mais rápido possível, que por enquanto estávamos rezando por eles. Kiara gostou disso, não gostava de ficar ao telefone, e nessa ocasião aconteceu uma verdadeira enxurrada de ligações que tornava tudo mais difícil. Naquela noite nos encontramos na praça da igreja São Paulo. Chiara usava um chapeuzinho como uma pala, e a barriga já estava visível. Henrico ainda estava inchado da operação e tinha os olhos brilhantes. Entramos no carro e choramos juntos. Chiara estava muito orgulhosa de Henrico por ele não pensar nem por um só momento em rejeitar sua filha. Eles não perdiam oportunidade de falar de todo o amor e estima que sentiam um pelo outro. Tínhamos a impressão de que Chiara chorava não tanto pela situação de Maria Grazia Letícia, mas pela emoção e felicidade de ter Henrico ao seu lado. A partir desse momento, nós nos sentimos arremessados dentro dessa história, participando dela de maneira radical. Dissemos que estaríamos com eles, em oração e fisicamente, e que estávamos de acordo com eles. Amar daquele modo era a única verdadeira possibilidade. Depois fomos à missa no Santuário de Maria da Revelação e jantamos juntos. Eles contavam com alegria sobre sua lua de mel e seu desejo de adotar uma criança, com os pés cor-de-rosa. Kiara perguntava se também nós queríamos um. Desde então, ficamos espantados com a sua paz, aquela misteriosa Letícia, do qual tanto se falara depois. Enquanto estávamos juntos, o telefone tocava sem parar. Henrico se irritava porque, para o consolar, diziam frases genéricas e sem sentido, como que infelicidade, porque logo para vocês. E sentiam-se ofendidos porque estavam orgulhosos de Maria Grazia Letícia, como ela era. Não havia erro algum em sua criação.
Não pensavam que ela devia ser diferente. Ela era perfeita para a eternidade. Começa a espalhar-se a notícia de que se trata de uma criança especial e que um casal igualmente especial a acompanha. Logo se percebe isso, quando perguntaram a Kiara, vendo sua grande barriga, se é menino ou menina. Ela não se incomoda e sorridente responde que é uma menina. Alguém prossegue e acrescenta que é uma pena que seja menina, mas o importante é que seja sadia. E Kiara permanece tranquila, mas às vezes se chateia com as maneiras de falar que a aborrecem. Certa vez, responde a uma caixa de supermercado, deixando-a sem palavras. Por quê? E se não fosse? Kiara explica. Isso é para dizer o quanto nós não estamos acostumados a associar o sofrimento a duas pessoas felizes. Nós éramos verdadeiramente felizes, estávamos tranquilos. Ninguém podia ler em nosso rosto a situação que estávamos enfrentando. O Senhor falava através de nosso comportamento e do nosso olhar, não tanto através das nossas palavras. Os primeiros meses do casamento transcorreram serenos. A alegria se multiplicava. Quanto mais os esposos acolhem este dom, com relativo sofrimento, tanto mais o Senhor se revela a eles em toda a sua beleza. Kiara tenta fazer as provas para a universidade. Em uma trabalha o tema da eugenia e fala sobre Maria Grazia Letícia ao professor, que não a acolhe bem. Apesar da gravidez especial que levam adiante, vivem o matrimônio de forma natural como tantos outros. Enquanto os maridos trabalham, Cristiana e Chiara conversam ao telefone em longas conversas caseiras. Não era fácil retomar o novo ritmo. Os dias voavam sem que ela conseguisse rezar muito. Em geral, tinha a impressão de que fazia poucas coisas. A pergunta recorrente, a qual não conseguiam dar uma resposta, era: mas como fazem as mães e as sogras para terem as toalhas sem manchas? O aparecimento das toalhas chinesas à prova de manchas mudou a vida das novas donas de casa. Um dia, Cristiana encontrou em uma revista católica um artigo intitulado O Cântico da Cozinha. Nele leu que o matrimônio consagra tudo no amor e que cada coisa que se faz por amor ao seu esposo é um dom de si mesma, mais importante que 1000 orações. Varro o chão em ação de graças por, arrumo a cama em oferecimento por tal situação, e coisas semelhantes. Passou-o imediatamente a Chiara, que gostou muito dele. A partir desse dia, ocupar-se da casa transformou-se em oração. Por incrível que pareça, esse tipo de oração funcionava. Chiara contava que também as pequenas discussões em simpáticos bate-bocas com Henrico, a dificuldade do relacionamento entre pais e sogros, o desejo de ter uma casa própria, em suma, o dia a dia de todo casal. O que era extraordinário em Chiara era a docilidade. Se lhe davam um conselho, falava disso com o Henrico e experimentava, com simplicidade e contando não com as próprias forças, mas com as do Pai, que nos ajuda a viver aquilo que nos dá. Chiara, que é muito reservada, vê-se com uma barriga enorme devido ao líquido amniótico muito abundante. Experimenta a dificuldade de ter que contar toda vez a história da menina. Algumas vezes gostaria de passar despercebida, mas a barriga a torna impossível. Maria Grazia Letícia quer que a vejam. Um bebê que normalmente se desejaria manter escondido, posto à parte, aqui ao contrário, está diante de todos. Eu tinha uma barriga que me obrigava a testemunhar a grandeza do Senhor, comenta Chiara. Apesar de algumas preocupações, Chiara ia muito bem. Não tinha qualquer dificuldade em dormir à noite e quase não percebe o peso de uma tarefa que os outros sofrem só de imaginar. Para ela, era uma gravidez estupenda a cada santo dia. Ela falava de Maria Grazia Letícia com plena consciência da situação e sem drama. Maria Grazia Letícia se mexia muito. Cada pequeno chute de Maria era um dom, contou Chiara. Ela se fez notar a tal ponto, como se quisesse lembrar-nos de que estava ali para nós. Acariciando a barriga, ela reza com a criança pelas várias situações de que ela e Henrico tomam conhecimento, pelas pessoas que têm necessidade. Os pais fazem de tudo para mimar Maria e fazem com que se sinta amada. A serenidade deles é de uma família como todas as outras, talvez ainda maior. Kiara não vive com inveja das outras mães que, diferentemente dela, poderão acompanhar o crescimento do próprio filho. A ajuda, diz Chiara abertamente, vem da família e dos amigos que estão unidos em oração. Sua força maior é a oração.
Enquanto se aproxima o momento do parto, vêm à tona algumas interrogações. Há líquido em excesso, quase 6 litros, é apenas 1 litro em uma gravidez comum. Se a bolsa se rompesse bruscamente, poderia haver uma hemorragia, uma atonia uterina e uma série de complicações médicas. Além disso, para Kiara, o risco de dispneia, isto é, de não Além disso, para Kiara, o risco de dispneia, isso é, de não conseguir respirar devido à pressão do líquido, é muito mais alta que o normal. Nós vamos parar aqui hoje, porque o capítulo 2 é bem extenso e deu já 30 minutos de leitura, senão vocês não vão me acompanhar, né? Vão desistir da leitura, vamos parar por aqui. E amanhã nós finalizamos o capítulo 2. Vamos dividindo cada capítulo em dois, para que não fiquem áudios tão extensos e vocês se mantenham firmes na leitura comigo, tá bom? Posso contar com vocês, né? Com relação a isso. Eu acredito que em breve, sei lá, mais uma semana, 10 dias, nós estamos terminando esse livro aqui. Logo mais eu também já aviso vocês qual será o próximo livro para vocês já irem providenciando. Mas nós paramos na página 54, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.